Eu tinha feito algum tempo atrás alguns vídeos curtos relatando nas questões sociais o que está havendo, principalmente no fator divisório entre homens e mulheres. E dentre diversos vídeos que eu fiz, eu coloquei questões culturais, sociais e questões humanas. Daí, nesse vídeo, eu quero falar basicamente por que as mulheres estão tão exigentes. Então, eu quero citar alguns fatores e algum ponto de vista que vocês automaticamente vão se lembrar de algo, ou na tua vida pessoal, ou na tua vida profissional, que te remeta a esse vídeo. Então acompanhe, curtam o vídeo também, pessoal. Eu não sou de ficar pedindo para curtirem o vídeo, mas curtam o vídeo, porque se vocês dão like no vídeo, o YouTube ele começa a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, com mais homens ali. E se vocês não dão like, o YouTube entende que esse conteúdo não é um conteúdo bom, até porque o YouTube já faz um certo desserviço em não compartilhar com os meus vídeos com a grande maioria do pessoal. Inclusive até inscritos meus falaram que não recebem notificações quando eu posto um novo vídeo, e esse é um dos motivos principais de eu talvez abandonando um pouco a plataforma, não abandonando totalmente, mas abandonando de uma forma provisória, porque vocês analisando, eu largo um vídeo um dia sim, um dia não, e assim por diante, até porque eu não vou abandonar o YouTube. Então vamos lá, sem enrolação. Se tu parar para analisar, o primeiro ponto das mulheres estar tão exigentes atualmente é porque elas sempre foram subsidiadas por maridos. Tu pega em questões ali de anos atrás, principalmente 4 ou 5 décadas atrás, as mulheres praticamente eram donas de casa e os homens tinham que sair de casa para ficar sustentando a mulher, porque naquela época era dessa forma. O homem trabalhava fora e trazia o sustento do lar. A mulher basicamente ficava cuidando dos afazeres domésticos e das crianças, principalmente na parte da educação. E daí, conforme foram passando o tempo, a mulherada se emancipou e elas decidiram que não queriam mais cuidar de uma casa, porque elas viam ali uma oportunidade de, opa, eu quero ser carreirista, eu quero focar na minha carreira, eu quero ter essa oportunidade, já que o Estado deu essa oportunidade para elas, para assim o Estado ter duas fontes para poder extorquir, ou seja, antes era só o homem, né, que pagava ali o imposto para a família toda, e agora o governo tinha a oportunidade de também extorquir a parte da mulher, onde a mulher também seria uma contribuidora, onde ela também iria pagar impostos. E daí, nessa questão, a mulher ela basicamente decidiu que não queria mais ter relacionamentos. Por isso que tu pega 4, 5 décadas para cá, os relacionamentos caíram bastante, a taxa de casamento, a taxa de natalidade também. Tu pega em vários contextos assim. E daí a mulher decidiu que queria ser carreirista. Foi passando o tempo, ela foi criando a independência dela, entre aspas, e daí chegamos no tempo atual, onde as mulheres elas acham que elas são empoderadas, elas acham que elas não precisam de homem para nada. Só que em contrapartida, na primeira oportunidade que elas têm, elas precisam de um homem. Elas chamam um homem, porque tu pega em diversos fatores da sociedade. A mulher precisa do homem. Quem faz a coleta do lixo são os homens. Quem mexe com as redes de energia elétrica são os homens. Então, assim, a grande parte dos serviços necessários para a sociedade é tocado por homem. Só que as mulheres fazem questão de não ver isso, porque tudo aquilo que teria algo que trouxesse um pouco de benefício para o homem, para a mulher é simplesmente esquecido. Ela bota uma venda e não faz questão de não ver. Então, assim, como eu ia dizendo, a mulherada, ela tá, primeiro ponto, tão carreirista e ela tá tão exigente com os homens atuais porque ela pensa assim, porra, eu tenho minha carreira, certo? Eu tô vivendo a minha carreira e etc. Eu tô tendo o meu próprio salário, eu tô me sustentando e tal, e às vezes ela consegue um cargo melhor na empresa, ou ela consegue algo melhor nos estudos, e daí ela vai pensar, porra, eu tô num nível que o homem que não me acompanhar ou não tiver acima de mim, não tem a oportunidade de me conquistar. E tu pega isso num pensamento coletivista de pelo menos 99% das mulheres atuais. Porque tu pega de um lado, tu tem mulheres conservadoras que também são carreiristas, que o foco delas é na questão da carreira
e na questão da igreja, porque tu vai pegar diversos pensamentos das mulheres atuais, essas mulheres da igreja, e tu vai ver que elas, assim, elas querem um homem trabalhador, elas querem um homem provedor, principalmente, mas elas não querem abandonar aquela liberdade que elas têm de simplesmente poder falar com diversos homens, simplesmente ser aquela mulher que vai ser beneficiada e etc. Porque a única parte que ela quer e visa do homem é a questão que ele vai prover para ela. Porque ela quer a independência dela, mas ela quer que o homem seja o homem tradicional. É isso que está acontecendo no cenário das mulheres conservadoras. Daí tu vai pegar um outro cenário também, que é da questão das mulheres feministas. As mulheres feministas, por si só, elas já se consideram carreiristas, entre aspas. Elas se consideram mulheres empoderadas, que não precisam dos homens para nada. E daí tu vai pegar essa questão e tu vai analisar com um pouco de lógica. Tá, elas têm esse pensamento, então para que elas vão querer homens? Aqui que tá a questão. Porque elas pensam assim, porra, eu sou empoderada, sou independente. E pela misandria que elas têm no coração delas, elas praticamente ficam assim, eu odeio homem, eu não gosto de homem. Ela carrega isso dentro de si, porque elas querem o tempo inteiro estar competindo com o homem, mesmo ela não tendo aquela capacidade de conseguir superar os homens. Por isso as mulheres atualmente, todos os anos fazem diversos tipos de campanha para tentar enaltecer a imagem da mulher. Só que daí tu vai pensar, porra, mas tem sentido isso, e realmente, porque elas não conseguem chegar no mesmo nível ou no mesmo patamar dos homens, e elas têm que ficar o tempo inteiro levando bandeira para esse tipo de assunto, porque assim elas ganham algum tipo de notoriedade perante a sociedade. Vocês estão compreendendo? E daí tu vai pegar nas questões assim, porra, questões sociais da sociedade, também que é outro ponto importante. As mulheres atuais, elas têm a liberdade sexual que elas tanto quiseram, né? Que tipo, se tu pega 4, 5 décadas atrás, as mulheres eram promíscuas, não dá para vocês caírem nessa ilusão de que há 4, 5 décadas atrás as mulheres eram santas. Peraí, vamos lá. As mulheres não eram santas, porém naquela época você não tinha o governo, a mídia, até porque não havia redes sociais, influenciando as mulheres a se prostituir pela internet, influenciando elas a se prostituir por jornais e etc. Porque era o modo que aquela época tinha de se comunicar com a sociedade, que era através do rádio e jornais. Então, a sociedade e o governo não influenciavam a mulher a ser uma mulher promíscua. Tanto é que a sociedade repudiava esse tipo de mulher. E tu pega um detalhe que mãe solteira, naquela época, era praticamente uma bastarda, porque eles afastavam ela da família quando ela engravidava de um cara que não ia casar com ela, e depois, quando a criança já tinha uma certa idade, ela voltava para o lugar onde ela morava, para assim ser aceita pela família. Então vocês veem que a promiscuidade, ao longo das décadas, ela só aumentou porque a mulher decidiu que era livre e que esse empoderamento e a liberdade sexual ia trazer algum benefício para ela. Só que esse foi um tiro no pé que a mulherada se deu. Porque se ela for analisar num contexto geral, homem nenhum quer mulher rodada, a não ser os esquerdo-macho, a não ser um cara assim que tipo tem aquele pensamento assim, eu vou ser um cuckold, vou ser um cuck. Vou aceitar dividir a buceta da minha mulher com outros caras. Porque tem muitos caras atualmente, por causa da pornografia, por causa de diversos tipos de fatores que levam ele a ter esse tipo de fetiche, esse tipo de pensamento impuro, que não agrega em nada na vida dele. Daí tu pega essas mulheres na questão social que eu tô tentando dizer, que elas são promíscuas pra caramba, e daí ela vai querer sempre pensar, não, mas eu quero um homem que seja provedor também, mas eu quero um homem que aceite eu sendo uma mulher promíscua. E daí ela se torna uma mulher exigente, porque na cabeça dela, o homem que vai estar com ela vai ter que ser um cara provedor, vai ter que ser um cara assim que esteja no mesmo nível dela, e o cara vai ter que aceitar ela na cabeça dela. Porque mesmo ela sendo promíscua, ela vai ficar levantando essa bandeira. Eu quero o homem que eu quiser, e eu tenho o direito de ficar com o homem que eu quiser. E se o homem ficar me rejeitando ou fazendo qualquer tipo de ofensa por eu ser uma mulher rodada, esse cara é machista, esse cara não gosta de mulher, ela vai partir para essas ofensas. Então até esse tipo de mulher está exigente. O terceiro ponto, basicamente, é na questão das redes sociais. Vamos lá, pessoal.
Que nem eu estava citando anteriormente. Se tu parar para analisar por que as décadas passadas não tinham mulheres, digamos assim, tão promíscuas expostamente assim para a sociedade, é porque aquela época não era influenciável, não era bom, entre aspas, ser considerada uma mulher puta perante a sociedade, uma mulher promíscua, lascívia. E daí o que acontece? Atualmente, a mídia influencia a mulher a ser assim. A sociedade ensina a mulher a ser assim e agora tanto é que tem a deixa de a sociedade dizer, não, mas a mulher ela é livre, ela pode transar com quantos caras ela quiser, porque se o homem pode, por que a mulher não pode? Eles quiseram igualar até isso. E daí tu vai pegar um outro ponto, só desviando um pouco do assunto, que é também na questão das mulheres ter nojo dos homens virgens. Porque uma mulher, ela se sente na seguinte situação: o homem virgem não me passa confiança. Já um homem garanhão, galinha, etc., ele vai me passar segurança e eu vou me sentir segura com ele. Eu vou me sentir assim que eu tô com um cara que, se ele conquistou diversas mulheres, esse cara é um homem bom pra mim, porque assim, ele conseguiu conquistar outras mulheres, mesmo sendo um pouco difícil conseguir pegar as mulheres atualmente, até por causa de todos esses princípios que tem, leis do assédio, essas questões sociais que foram colocadas pelo governo para prejudicar os homens no âmbito central. E daí tu vai analisar todos esses fatores e tu vai chegar no seguinte ponto: porra, realmente, as mulheres elas estão fazendo um esforço danado para gostar de homem, porque tu analisa a exigência das mulheres conforme foram passando o tempo, e daí tu vê assim, cara, não tá compensando ter relacionamento atualmente. E essa questão das redes sociais que eu tô citando é basicamente isso, porque hoje uma guria talvez nota 3, que há 10, 15 anos atrás ela seria rejeitada e sofreria talvez algum tipo de bullying na escola, hoje ela tem diversos caras querendo relacionamento com ela, porque ela tem uma ferramenta na mão dela como utilidade pública para ela poder ter um cardápio de homens manginas ali beijando o dedão dela. É isso que está acontecendo atualmente. E já as mulheres medianas para cima, essas aí também não ficaram para trás, porque elas abrem a boca e já tem legiões de caras querendo um relacionamento com ela. Então vocês têm que entender que a sociedade brasileira que nós vivemos é uma sociedade mangina e uma sociedade beta. Então assim, analisando um contexto geral, a mídia, as redes sociais, a questão da promiscuidade, tudo isso fez as mulheres estar muito exigentes com os homens. A questão da carreira delas. Todos esses fatores fizeram um bolo. E esse bolo praticamente não cresceu, porque a sociedade estagnou, a taxa de natalidade só decresceu. E daí tu pensa, qual é a saída? Qual é a solução para isso? A solução é o seguinte, não tem solução. Porque no momento que tu vê uma disparidade enorme de mulheres comuns não querendo homens do mesmo nível que ela, você automaticamente vai tomar uma paulada na tua sociedade. Porque as mulheres comuns deveriam ficar com homens comuns. Sempre foi assim e sempre teria que ser, mas não é o que está acontecendo. Porque se vocês pararem para analisar, vamos analisar 4, 5 décadas atrás, eu sempre toco nesses assuntos. Na época dos teus avós ali, se existisse redes sociais já naquela época, você acha que o teu avô, que não tem tanta aparência física, teria ficado talvez com a tua avó, linda dos olhos azuis? Aí que tá uma questão. Não ia ter família, não ia ter geração, porque essas mulheres, elas não iam ter interesse nenhum pelos homens, porque como eu sempre disse, as mulheres sempre tiveram um interesse único e exclusivamente na questão social e financeira que os homens fornecessem para elas. A proteção, a questão financeira, e no momento que as mulheres se sentem que você não tem isso a oferecer para elas, elas não vão querer ter nenhum tipo de relacionamento com você, nenhum contato com você. Por isso que fica tão evidente atualmente, até mesmo nas questões das redes sociais, onde elas fazem comentários do que elas realmente pensam e dizem que é meme, que os homens deveriam ser provedores ainda. Por que que os homens não estão pagando a conta? Por que que os homens isso? Por que que os homens aquilo? As mulheres querem homens provedores e que tragam segurança. Ponto, acabou. Vírgula. Aí tá o detalhe de todos esses questionamentos que eu estou trazendo aqui. Se tu para analisar cada um deles de forma específica, tu vai chegar no seguinte ponto. As mulheres atuais, elas estão tão exigentes
porque os homens simplesmente decidiram ficar se ajoelhando para elas e dar a oportunidade de ela ter os melhores anos da vida dele, e ela simplesmente não precisa fazer nada, porque ele é tão beta que ele vai se submeter a isso. Não é à toa que vocês vão ver diversos caras da sociedade, até caras, digamos assim, bonitos, ficando com mulheres comuns. Mulheres que, assim, tu pega 10, 15 anos atrás, como eu citei, elas seriam taxadas com bullying na escola. A sociedade está nesse nível, está desse declívio. Então, assim, pensem e deixem nos comentários aqui. Eu quero que vocês respondam o que vocês acham disso. Porque do jeito que a sociedade está, ela já sucumbiu, ela já rompeu, não tem mais volta. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.